de uma situação de dor, de dificuldade, de problema, as primeiras perguntas que vêm no nosso coração, na nossa mente: com quem que eu vou falar? O que que eu vou falar? O que que eu vou fazer? Que decisão tomar? É o que chega agora para aquele centurião. Chega no coração dele: a que decisão tomar, o que fazer, para onde seguir. Mas cabe a ele, amados, a como cabe para qualquer um de nós, a tomar a decisão que quer. Porque Deus não obriga a gente a tomar decisão. Deus não obriga a gente a tomar as decisões dele. Mas pelo contrário, nós ficamos ali livre para escolher uma decisão que tomar. Nós ficamos ali livre para escolher o que fazer. Só que diante de uma situação de dor, quantas vezes nós tomamos decisões erradas? Diante de situações difíceis, quantas vezes nós tomamos decisões totalmente erradas para as nossas vidas? Porque às vezes a gente não sabe esperar e nem pensar mais um pouco, deixar um pouquinho, ou seja, algo falar no nosso coração. Mas às vezes, se a pessoa ela for ansiosa, principalmente diante da situação de dor, a primeira coisa, ela vai tomar uma decisão. E às vezes essa decisão pode ser boa, mas às vezes essa decisão pode ser ruim. E o que cabe agora, é o que entra no coração desse centurião, é o que fazer, que decisão tomar. Só que a Bíblia vai dizer, sabe o quê? Que ele, diante daquele criado, enfermo, doente, ele sabe que aquele criado ia partir. Ele sabe que aquele servo dele ali, a doença era para a morte, a enfermidade ia chegar, ou você estava chegando para matar. Colocou ele de cama, colocou ele ali sem nada ter o que fazer. Ele se encontra agora, sabe como? Mas um homem de autoridade, um homem de nome, um homem que poderia falar, e o que ele falava acontecia humanamente falando. O que ele ordenava tinha que acontecer. Porque a gente está falando de um centurião, amados. Um centurião naquele tempo não era qualquer um. Diga qualquer um entre aspas, mas humanamente falando, qualquer um. Um centurião é aquele que dava um grito e teria pessoas para atender. Ia buscar, ia ter pessoas para ajudar ele. Ele era um centurião e ele tem nome. Mas agora está diante de uma situação que quantas situações ele pôde dar ordem para um, para outro, e aquela situação foi mudada. Quantas vezes aquele centurião na vida dele, na caminhada, foi bem simples. Era só ele olhar para um soldado e dizer: faz isso, e fazia, tudo consertava. Quantas vezes na caminhada daquele centurião que uma assinatura dele ali para o rei, uma assinatura dele ali mudava qualquer história, mudava qualquer situação. Uma assinatura dele ali decretava uma guerra. Uma simples fala dele mudava tantas situações. Mas agora ele está diante de uma situação que não adianta ele falar, não tem como ordenar para aquela enfermidade sair. Ele está diante de uma situação que ele se depara: a minha autoridade agora não resolve nada. Ele está diante de uma situação que ele está entendendo: o meu nome agora não resolve nada. Ele está diante de uma situação, você vai começar a entender o que é que Deus quer dizer. Ele está diante de uma situação que ele, muitas das vezes, pôde tomar decisões, e a decisão dele mudou, transformou, venceu a guerra, venceu a batalha. A decisão dele prendeu alguém que estava errado, ou seja, fez uma justiça. Mas agora ele entende que o nome dele não muda, que a ordem dele também não muda. Ele entende agora que nada que ele possa fazer consegue mudar aquele quadro. Aleluias. Mas ele conhece e começa a ouvir falar de alguém que está passando ali naquela cidade. Ele começa a ouvir boatos e um anúncio que pode chegar, e chegou aos ouvidos dele. E ele sabe que tem alguém na cidade que muitos, uma hora ou outra, está ali falando, passando para o outro: olha, tem alguém na cidade. Esse homem, aonde ele toca, o milagre acontece. Ele recebe a notícia agora que tem um homem na cidade, aleluias, que ele fala para orar, ele incita a orar, ele incita a pedir, ele incita a bater na porta. E na mesma hora ele fala: se bater na porta ele vai abrir, se pedir vai receber, e se buscar vai encontrar. E aquilo está trabalhando no coração dele, porque é um homem de nome, de autoridade, que poderia fazer alguma coisa, mas nada estava a seu alcance. Mas está trabalhando no coração dele o que ele ouviu falar de alguém com o nome de Jesus, que transformava vidas, que mudava a história, que falava palavras sábias,
e que aonde passava tudo mudava. Esse homem centurião fica sabendo dele e procura saber aonde Jesus está. Aleluia. Esse centurião agora procura saber aonde Jesus te encontra, porque ele pode tomar várias atitudes, e a atitude dele é ir até Jesus. A atitude dele agora é seguir até o Senhor, porque ele sabe que a autoridade que ele tem não consegue mudar aquela situação. O nome que ele tem não consegue mudar aquela situação. Ele entende que chegou para ele o limite. Ele entende que chegou para ele ali algo superior que ele não pode mudar, ele não pode transformar. Mas ele resolve acreditar naquilo que ele ouviu falar de Jesus. Ele resolve crer e ele vai em busca. A Bíblia vai dizer que ele procura onde está esse Jesus e vai em direção a ele. E quando ele chega lá, amados, a Bíblia diz assim, leia novamente para você entender, no versículo 5: tendo Jesus entrado em Cafarnaum, chegado naquela cidade, apresentou-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo o que, amados? Horrivelmente. A Bíblia diz que aquele centurião procura Jesus porque ficou sabendo que ele chegou na cidade, porque ele está sabendo agora que Jesus chegou em Cafarnaum. Ele está sabendo que Jesus, por onde vem passando por outras cidades, transformações vêm acontecendo, mudança vem acontecendo, e de repente ele tem a notícia: olha, aquele Jesus, ele entrou em Cafarnaum, ele chegou aí hoje, ele está passando aqui hoje nessa cidade. A Bíblia diz que ele vai imediatamente, chega lá, e ele começa a implorar para o Senhor Jesus. Sabe o que me chama a atenção? Que o maior que precisava acontecer é o que aconteceu. Um homem que talvez poderia o ego crescer no coração, o orgulho, e pensar: eu não preciso buscar por um judeu, eu não preciso clamar esse Jesus que ele está falando. Ele poderia ter pensado: eu não vou atrás dele, mas eu tenho autoridade, vou mandar alguém buscar. Eu sou um centurião, vou mandar um soldado buscar esse Jesus e dizer para ele que o centurião da cidade quer falar com ele. Mas não, amado, sabe o que chama a atenção? É que ele já não espera para mais ninguém. Ele pode mandar muito meu soldado ir lá, mandar um recado, mensageiro, mas sabe o que chama a atenção? O homem que tem nome e autoridade não espera para mais ninguém, mas diz no teu coração: eu mesmo vou lá, eu mesmo vou falar. E quando ele chega, a primeira coisa, ele começa a implorar. Sabe por quê? Porque no coração dele está, ele já está sabendo para quem que ele está implorando. Sabe por que ele começa a implorar? Porque ele já conhece um pouco, e ele já está crendo de quem ele ouviu falar. Aleluia. Será que o que você tem ouvido falar de Jesus já tem mudado a tua fé? Ou às vezes você vai esperar muito mais? Será que o que você já ouviu de pregações, você já consegue crer que você está na presença daquele que pode ir lá na tua casa hoje, pode ir lá e mudar a história, pode ir lá e curar, pode ir lá e restaurar, pode ir lá e mudar? Eu preciso entender no meu coração, eu tenho que crer naquele que eu estou clamando. Aleluia. Oh Deus. Mas diante do problema não é fácil, não é. É mais fácil reclamar. É mais fácil colocar Jesus contra a parede. É mais fácil. Diante de um problema é mais fácil deixar para lá, desistir. Humanamente falando, é mais fácil a gente às vezes abaixar a cabeça. Mas aquele centurião, ele não abaixa a cabeça, ele chega implorando para Jesus. E ele começa a dizer: Jesus, eu tenho um servo em casa, um criado, e ele está de cama, está muito doente, está paralítico, horrivelmente enfermo. E em outras palavras, eu não posso fazer nada. Jesus olha aquilo ali, eu fico imaginando o coração de Jesus, porque lá na frente ele vai falar algo muito forte, que a gente ainda vai ler. Mas eu já fico pensando: Jesus, olha, eu entrei em Cafarnaum hoje, e um dos maiores está sendo o menor. Aleluia. Eu já fico pensando que Jesus já estava pensando: eu entrei em Cafarnaum hoje, vou começar a pregar nessa cidade hoje. E ele já começa o maior se colocando na posição do menor. Porque o segredo está aí.
Eu tenho que entender que eu não consigo nada sozinho, mas eu sei em quem eu estou confiando. Eu preciso entender que eu sou pequeno demais diante do gigante, mas o meu Deus está muito maior, muito acima, muito maior. Eu posso ter nome, pode ser quem for. Você pode pensar que às vezes você faz, mas não faz, porque quem faz é Deus na tua vida. Os braços que faz é Deus usando. A boca que é ungida é Deus falando. Entenda uma coisa, é Deus fazendo. Aleluia. É Deus fazendo. E nada da glória ser da gente, mas é Deus fazendo. É Deus falando. Aquele centurião que é o maior está se colocando na posição do menor, porque Deus sempre trabalha assim. Deus diz que Ele escolhe os que não são para confundir os que são, os que diz que é. Ele escolhe os pequenos para confundir os que se dizem grandes. Ele escolhe os pequenos sem sabedoria para confundir aqueles que se dizem sábios. Deus sempre vai trabalhar contra a lógica humana. Deus sempre vai trabalhar contra a lógica humana. Eu não sei se você está entendendo. Às vezes dentro da lógica humana diz para você que você nunca vai conseguir, que essa enfermidade é para a morte. Às vezes dentro da lógica humana vai dizer para você: olha, não tem como seu filho ser liberto. Às vezes Satanás lá fora vai gritar no teu ouvido: olha, não tem como teu casamento ser abençoado, não tem como teu esposo ser liberto, a tua esposa. Mas você precisa entender uma coisa: Deus sempre trabalha ao contrário da lógica humana. Então eu preciso entender, eu vou crer nele, eu vou acreditar até o fim nele. Ainda que tem dia que eu esteja cabisbaixo, chorando, com vontade de reclamar, mas eu preciso ainda crer nele. Eu preciso ainda tomar uma decisão. Eu não vou esperar por ninguém, mas eu vou até ele. Oh Deus, se a quebranta quebra o orgulho, e ainda que esteja doendo, pesado, sai da tua casa, nem que seja os pedaços, os cacos, com vontade de chorar, mas vem buscar ele, amados. Busque ele, ainda que seja arrastando, busque ele. Adore a ele, ainda que seja na pior dor, chorando. Pastor, vou chorando, chora, vai enxugando as lágrimas, mas vai até ele. Aleluia. Eu preciso chegar até ele. O centurião não está olhando para o nome que ele tem agora, mas ele está entendendo uma coisa: eu vou até ele. Aleluia. Eu chego até ele quando as primeiras palavras que ele diz: meu criado está doente, está horrivelmente doente, paralítico. Jesus não rodia muito torco, como se diz ditado. Jesus, como se diz, não resenha. Às vezes nós resenhamos, mas Jesus já vai bem direto e diz assim no versículo 7, olha: e disse Jesus: eu irei curá-lo. Glorifica bem forte com as palmas, em nome de Jesus. Aleluia. Ele chega para Jesus e começa a contar a dor. Mas sabe de uma coisa, amados? Jesus já vai bem direto para ele e diz: eu irei curá-lo. Simples assim, pastor, simples assim. Mas sabe por que eu buscar a direção nessa palavra e perguntando ao Senhor: por que tão direto assim? E Deus ali diante de um centurião que às vezes nunca buscou, porque às vezes Deus também não mandou ele, como falou também para Naamã: vai para o rio mais sujo, dá 7 mergulhos primeiro. Porque às vezes um centurião ali, que talvez pode ter feito muitas coisas erradas atrás, e talvez nunca ter buscado o Senhor sempre colocava ali uns empecilhos. Empecilhos entre aspas, porque Deus não coloca empecilho para ser abençoado, mas empecilhos falando a nossa língua. Porque o que Deus muitas das vezes manda a gente fazer, a gente trata como empecilho, mas não é. Deus sempre nos manda para fazer algo que a gente só vai entender depois, e é preciso fazer. A gente vai aprendendo aquilo que Deus manda fazer. Quando Naamã chega até Jesus, Deus sabe do coração dele. Já contei o segredo do centurião. Deus sabia do coração de Naamã, e Deus primeiro usa o profeta e diz:
eu vou transformar, eu vou arrancar essa lepra, mas manda ele ir até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. Aí começa a trabalhar no coração de Naamã. É o rio mais sujo, por que não pode ser outro? Por que não pode ser só um mergulho? Por que ele já não pode falar, seja purificado? Por que ele não pode falar, eu irei curá-lo? E Jesus fala, tem que mergulhar 7 vezes.